Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui de volta com a carteira pública do canal, onde eu vou trazer a atualização para vocês do último mês de setembro. Eu sei, a gente já passou da metade do mês de outubro, mas acabei não trazendo atualizações para vocês de como é que está o desempenho. Então aqui estamos nós. O valor aplicado, a gente tem aqui 2.871 e em setembro mesmo eu ainda apliquei aquele valor que restou de dividendos e do aporte normal. Então a gente pode vir aqui em lançamentos. Vou mostrar para vocês logo de cara que eu peguei e comprei BB Seguridade um dia depois da data de negociação, né, da Schultz. Então deu 4 quantidades ali de BB Seguridade. A gente pegou um preço médio de 32,45. Vou trazer um panorama para vocês de como é que tá as situações dessas empresas aqui na carteira pública do canal. Beleza? Vamos aqui para os proventos para ver se mudou alguma coisa. A gente recebeu no mês de agosto, como vocês podem ver aqui, e a gente tem aqui para o mês de dezembro já um valor a receber que é equivalente ao valor da Schultz. A Schultz então já vai nos pagar os primeiros dividendos no final do ano. É uma quantia pequena, mas já é um fluxo de caixa maior, né? Positivo para nossa carteira. Como vocês podem ver, é 8 centavos então de juros sobre capital próprio da Schultz 4 aqui. Vamos ver como é que está então a questão dos gráficos de rentabilidade. Aqui a gente tem a evolução do patrimônio, então a gente todo mês aí aportando em torno de R$ 550. A gente está crescendo esse valor, fora o ganho de capital e os proventos que começam a cair. A gente vê aqui que o mês de outubro estamos com ganho de capital negativo, não é problema, porque na verdade é melhor ainda. As ações estão mais baratas para a gente ir acumulando. Aqui então a gente vai ter a rentabilidade, a gente está ganhando ainda do IPCA e do CDI, mas aqui é um prazo curto, então isso aqui de fato não importa para nós no momento. Aqui na parte mensal de rentabilidade, a gente vê que o mês de julho tinha sido bem negativo e agora o mês de outubro está repetindo isso. O desempenho da carteira não está tão interessante agora para esse mês, mas na verdade a gente está com as ações mais baratas, como eu disse antes. Então vamos aqui para o resumo mostrar como é que está a posição, para daí sim eu falar um pouquinho sobre cada ação aqui da carteira do canal. A gente vê então aqui que a BB Seguridade a gente está agora com 52 cotas. A gente tem uma rentabilidade negativa, andou caindo, o preço atual. Nosso preço médio continua um pouco alto, mas conforme a gente vai fazendo mais e mais aportes, aqui vai cair esse preço médio. A Vibra Energia a gente está com a rentabilidade positiva, bem positiva. Ainda não recebemos dividendos da Vibra, mas acredito aí que no início do ano que vem a gente vai estar recebendo da Vibra Energia. E as Tools aqui a gente também começou a aportar, a gente está com preço médio muito interessante, temos ainda margem para continuar comprando, a mesma coisa de BB Seguridade, e a gente tem aqui uma rentabilidade negativa então. E aí a gente tem a porcentagem da carteira, né, mais concentrada em BB Seguridade, a gente ao tempo, né, com o passar do tempo, vai aqui dividindo um pouco os aportes para jogar um pouco mais aí para chuvas e assim a gente mesclando para estar bem diversificado e também com percentuais parecidos. Logo de cara isso não é interessante porque pode ter mais oportunidade em X-ação e aí a gente acaba aportando mais nela e acumulando mais dela. Beleza? Agora que vocês viram esse panorama, vamos comentar um pouquinho sobre essas ações, começando pela BB Seguridade, que a gente tem aqui. Então, a BB Seguridade, cara, tá num preço muito bom. Até essa semana eu vi algumas notícias negativas aí que a BB Seguridade pode lucrar menos no ano que vem. Mas, cara, nada foge ainda dentro do que eu já estava esperando para o ano que vem. Então, ela continua dentro do meu preço teto e com uma baita margem de segurança que eu vou mostrar aí na sequência para vocês nas planilhas que eu tenho, beleza? Então, ela continua com uma margem muito boa, BB Seguridade. E cara, nos últimos vídeos que eu gravei não mudou praticamente nada. Só aí o mercado vendo ela com mais pessimismo, né? Visto que pode diminuir os lucros que já estava aí, na minha visão, precificado para mim. Porque eu já sabia que o Banco do Brasil ia sofrer. E o Banco do Brasil acaba fazendo vendas casadas, que se diz, né? Com seguros. Então poderia afetar a BB Seguridade. Beleza? A Vibra Energia também é uma outra empresa então, que a gente tem aqui em carteira. E a Vibra Energia, cara, eu não tô com uma margem muito boa para aportes pensando em dividendo. Só que essa empresa, em questão de indicadores, ela me parece muito promissor mesmo. Se a gente pegar o PL aqui, a gente está abaixo da média histórica. A gente tem um ROI aqui de 27% praticamente, acima da margem histórica, como a gente pode ver aqui, de 22%. A gente tem uma dívida líquida para EBITDA ainda controlada, está abaixo da média histórica também. Se a gente pegar aqui o período de 2016, né, que estava muito alto. Então, uma empresa que está lucrativa. Este ano tende a ter um lucro menor do que teve do ano passado, mas aqui ó, a margem também está acima da média histórica.
Então é uma empresa que eu tô cada vez acreditando mais, porque essa daqui pode me dar uns retornos bons em cotação. Fora ela pagar esses dividendos, porque ela acaba pagando os dividendos, né? Então aqui ela é uma empresa que atua na parte de distribuição. Eu continuo achando muito promissor aqui para ter em carteira, porque a gente tem a parte de receitas e lucros. Então a gente vê que em 2016 ela teve lucro líquido negativo, mas depois disso se recuperou, lucros crescentes, a gente teve períodos conturbados, mas ao longo do tempo esse lucro vai crescendo. A gente vê que em 2024, né, 6,37 bilhões, isso é muito lucro. E aqui a gente tem uma distorção ainda, né? A cotação está abaixo do lucro líquido aqui. Se a gente pegar, que a cotação sempre segue o lucro, a cotação deveria estar aqui na casa dos R$ 28 mais ou menos. Então a Vibra continua sendo uma boa ação, só não estou com uma margem tão grande para aportar, e por ter uma margem maior em outras empresas, acaba optando em outras empresas, certo? E por fim, aqui comentar da Shu, que a Shoes, então, eu acabei aportando pela primeira vez nesse mês de setembro que passou. Então agora ela faz parte da carteira, como vocês viram naquele vídeo. Expliquei todo o funcionamento da Shoes, onde é que atua, coloquei os pontos positivos, negativos. Então não vou aprofundar muito aqui nessa empresa, mas eu continuo aqui tendo uma margem também interessante para estar comprando Shoes. Aqui a gente tem um dividend yield de 7,46%, justamente porque a cotação segue caindo. É uma empresa que ela tem uma dívida líquida barra EBITDA negativa, ela tem caixa, então não me preocupa esse fator, não é uma empresa endividada. No momento, né, que a gente tem juros altíssimos, empresas endividadas acabam tendo problema, que não é o caso aqui da Schultz. Então acredito que também é uma boa oportunidade aqui visando a minha carteira, principalmente para o longo prazo. Sempre pensando no longo prazo, porque é no longo prazo que a gente vai acabar colhendo bons frutos. Então a Schultz aqui, a gente também tem essa margem boa para estar aportando, como eu mostrei aqui para vocês. A gente tem uma disponibilidade em caixa, onde ela tem uma dívida líquida, então negativa aqui. E aqui na parte de lucros, para finalizar sobre ela, a gente também vê que desde 2015 a gente tem lucros crescentes. Então uma empresa muito interessante, muito promissora, que também aqui a cotação está abaixo do seu lucro líquido, do seu preço justo, seguindo, né, o lucro líquido da cotação. Beleza? Falei para vocês sobre esses pontos. E para finalizar, vamos pegar aqui a planilha, então, falando aqui sobre BB Seguridade e Vibra. A da Shoes, eu não tenho aqui mostrando para vocês, mas no próximo vídeo eu vou trazer para detalhar também. Então, como a gente vê aqui em cenários de lucros projetados altos ou baixos para BB Seguridade, a gente continua com margem para estar aportando. Aqui, ó, em todos os cenários a gente tem margem para estar aportando em BB Seguridade. Aqui numa situação bem pessimista. Então continua sendo uma boa alternativa para mim. Aqui esse payout a gente sabe que a média histórica ainda é um pouquinho mais alta, que é de 83. Eu sou mais conservador ainda, então coloco esses valores abaixo. Então mesmo sendo bem conservador nessa projeção, ainda tenho margem para comprar aqui em BB Seguridade. A Vibra Energia, como eu disse para vocês, pensando só na questão de yield, nas cotações atuais a gente não tem uma margem interessante. Aqui o payout eu poderia colocar um payout maior, mas aí eu estou fazendo de uma forma média histórica da Vibra Energia. Então nessa situação de média histórica a gente não teria uma margem tão interessante pensando no yield de 6%. Mas como eu disse, eu vejo outras oportunidades na Vibra em questão de crescimento de lucros que pode nos dar futuramente bons dividendos também. E aqui acaba sobrando no Banco do Brasil, né, de um outro vídeo que eu expliquei para vocês. Mas então eu encerro o vídeo com isso aqui, atualizações da carteira. Tentei explicar como é que está a situação das empresas aqui também para vocês. Se gostou desse conteúdo, deixe seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal para toda semana estar recebendo novos conteúdos como esse. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.